Boa tarde para todos. Hoje a gente vai fazer uma live bem importante. Algumas pessoas tinham me pedido, muitas pessoas que fizeram constelação me pediram essa live para ajudar o maior número de mulheres, quando a gente fala desse assunto tão complicado, de limites, quando um limite é invadido, o que acontece dentro de uma mulher, e é muito difícil você prosperar em qualquer área quando isso acontece. A gente não tá aqui para culpar os homens, muito pelo contrário, até para ajudar os homens a entenderem mais algumas mulheres, porque a gente quer prosperar. Então, sem acusações, sem culpa, para que vocês consigam avançar, tá? Então, quem veio aqui com a intenção de culpar o outro, não vai encontrar isso aqui, ok? Então hoje a gente vai falar de algo que atravessa gerações, né? A gente faz, isso acontece muito para quem já tá, quem tem esse entendimento é quem faz a constelação, quem entende como isso vem, qual a força. Então nós vamos trazer clareza para muitas, vamos trazer autorresponsabilidade também, honra, vamos trazer algumas questões bem importantes. Então, nos nossos relacionamentos, muitas vezes o que acontece, alguns sentimentos, não é do que a gente está vivendo ali naquele momento. Isso já vem. E claro que isso trava a nossa vida, né? Isso vai fazendo com que a gente não consiga avançar, porque a gente fica tão preso ali naquele sentimento que acaba travando a nossa vida. Então, a gente vai falar o que acontece dentro da mulher quando o limite é invadido. E eu não estou falando nem de grandes limites. Eu estou falando, às vezes, de uma frase, de um toque que não é bem-vindo para aquela pessoa, ou sim de até casos mais graves. Mas muitas vezes não precisa chegar nesse nível para que uma mulher trave. Para que um homem não entenda que ele, naquele momento, talvez ele não seja bem-vindo. Que isso pode, sim, atrapalhar o relacionamento dos dois, tá? Então, se você é mulher, isso vai te ajudar a entender o seu corpo, as suas reações. Se você é homem, vai te ajudar a se tornar mais consciente, seguro e respeitoso. Então vamos começar. Quem quiser ir deixando as perguntas, pode deixar que no final da live eu vou respondendo. Tem uma pessoa que está anotando, não se preocupe. Então quem quiser, vai colocando aí que a gente vai avançando, tá? Você já congelou diante de algo que te atravessou e só depois entendeu que aquilo te fez mal? Então vamos supor que alguém que você confie nas suas relações fez algo que não foi legal, que você não gostou. E você ficou congelada. E depois aquilo veio na sua mente, assim, com um turbilhão. Por que eu não reagi no passado? Eu não reagia, mas hoje é diferente. Por que eu não falei? Eu sempre falo que outras mulheres elas precisam reagir porque eu não fiz. Essa é uma das maiores questões, porque eu não reagi. Então, se você alguma vez não reagiu, calma que eu vou te explicar o porquê, tá? Se você já ficou sem reação, mesmo que o seu corpo estava dizendo não. Então, uma coisa que é importante é assim, congelar não é fraqueza, é sobrevivência, é biologia, é ancestralidade. Então, o que realmente acontece no corpo da mulher? Luta, fuga ou congelamento. Alguma dessas coisas acontecem no corpo de uma mulher quando algo que elas não querem acontece. Tá? O congelamento ele é automático e não é racional. O corpo congela. Você pode até continuar conversando com aquela pessoa, mas o corpo congela. Quando esse limite é invadido, o corpo faz o que foi programado por séculos para te proteger.
Então, isso não é algo de hoje, isso é algo que vem. Então, são vozes das mulheres da sua família que tiveram que congelar, sim, para sobreviver. Porque as que lutaram, talvez não sobreviveram. Então, algumas aprenderam a congelar. Isso veio. Tá? É um instinto de proteção. Então, muitas mulheres elas aprenderam a não reagir. Porque as que reagiram foram punidas, silenciadas e julgadas. E muitas vezes nós, mulheres, fazemos isso com outras mulheres. Nós julgamos, nós falamos, mas por que ela não reagiu? Porque essa mulher tão famosa não reagiu. O que aconteceu? Como? Se fosse eu no lugar dela, com certeza eu teria reagido. E quando, infelizmente, é você no lugar dela, você congela. Porque isso é ancestral, é uma proteção do corpo. Então, vou dar alguns exemplos práticos. Um toque indesejado. Não estou falando nem de uma área mais íntima, pode ser na mão, pode ser no braço, pode ser um toque indesejado. Um comentário mais invasivo. Uma aproximação sem consentimento pode ser assim, pegar no ombro e você não gosta, assim, não quer aquele tipo de relacionamento com a pessoa. Isso já faz você congelar. Esses pequenos toques indesejados faz você congelar, assim como um comentário invasivo. Pode ser que uma mesma pessoa desculpa, ao contrário. O comentário seja feito exatamente a mesma frase por duas pessoas diferentes. Aquela não cai bem. Aquela outra pessoa, ok, é leve. Um toque no ombro, um abraço, dependendo da pessoa, não é legal. Dependendo da pessoa, é legal. Não se culpe por isso. E se um deles falar, mas não, por que ele pode? Porque ele pode, você não, eu não quero. Simples. Você não precisa justificar. E principalmente, não precisa se culpar. Principalmente, tá? Então você não escolhe congelar. O seu corpo escolhe por você. Você pode refletir, por que aquela pessoa me incomoda? Porque te incomoda. Às vezes você não gosta do cheiro daquela pessoa, ou de alguma coisa, do jeito que ela fala, do jeito que ela se comporta. Você não gosta. Você pode conviver com aquela pessoa como amigo. Mais que isso não vai ter. E não tem problema você falar que não vai ter. Se falar que você é difícil, sou. Não quero aquela pessoa perto de mim. Hoje em dia nós temos mais voz do que as nossas ancestrais. No primeiro momento não tem o menor problema você congelar. O menor, que isso é uma reação automática. Mas aos poucos, de acordo com a sua capacidade de impor esses limites, faça. Mesmo que seja por uma mensagem. Mesmo que você não consiga verbalizar. Escreva para essa pessoa. Não quero que você me toque. Nunca mais. Mesmo que seja isso aqui. Não interessa. Tá? Atrás de cada mulher existe uma linhagem de mulheres que não tinham voz. Então as nossas ancestrais não tinham essa voz. Elas tinham que ficar caladas. Elas tinham que casar com quem elas não queriam. Por mais que elas gostassem de outras pessoas, elas tinham que casar com quem elas não queriam. Então elas eram tocadas por homens que elas não queriam. Muitas vezes muito novas, com 13 anos, 12 anos, algumas já eram mães. Elas eram ainda uma criança. Elas não queriam isso para elas. Só que elas não podiam gritar. Elas não podiam dizer não, elas eram tomadas, ignoradas, obrigadas. O pior que ainda infelizmente acontece, eram vendidas, eram acordos e essa memória não desaparece.
ela vai sendo transmitida, tá? O congelamento muitas vezes não é sobre algo que aconteceu naquele momento, mas muitas vezes sobre algo mais antigo. Talvez quando você era criança, que talvez aquele tio, nem tô falando fazendo de abuso, tá? Eu tô falando assim, você não gostava daquele toque, você não gostava daquilo e aquilo. Você foi obrigada, você era criança, ele é só seu tio, ele é só seu avô, eu tô falando só de coisas leves, não estou indo pro outro lado, ok? Mas isso já basta. Então você sente essa emoção. Você sente, quando vem de várias gerações de mulheres, você sente essa emoção, mas a memória não é só sua. É uma memória que vem, que atravessa gerações, tá? E como isso impacta nos seus relacionamentos atuais? Como isso afeta a sua intimidade? Algumas mulheres, elas se fecham, se retraem, endurecem. E os homens conscientes, tá? Os homens, não os moleques, né? Os homens, eles começam a entender esses limites não verbais. Alguns homens estão nesse caminho, entendendo esses limites não verbais. Como eu sei? Primeiro, que eu atendo vários homens. Segundo, que quando eu faço algum vídeo, eu respondo alguma pergunta, nesse sentido, eu recebo vários e-mails de homens, várias mensagens agradecendo por estar ajudando eles. Então, existem sim homens que querem ter um bom relacionamento, que respeitam esses limites. Existem homens que não respeitam. Existem. Mas você não precisa se relacionar com eles. De nenhuma maneira. Nem como amigo, nem muito menos um relacionamento mais íntimo. Se ajude procurando ajuda para conseguir ter voz. Tá? Quando você entende a sua reação, você para de se culpar. Quando você entende que é algo que veio, que aquele asco, aquele nojo daquela pessoa que só tocou, por exemplo, no seu braço, é algo que vem, você não se culpa. Quando você consegue dar voz para isso, quando você fala, não quero esse tipo de relacionamento com você, com o seu CPF, como eu brinquei outro dia, eu quero o seu relacionamento com o seu CPF, desse tipo. O CPF do seu amigo, eu quero. Com o seu CPF, eu não quero. Tá? Quando você consegue dar voz a isso, você está dando voz a todas as suas ancestrais que tiveram que se calar. E a força que vem é muito grande. Tá? E aí você consegue entender muitas coisas que acontecem na sua vida e consegue ir pra frente. Consegue fazer com que a sua vida flua, que a prosperidade nos seus relacionamentos flua. Isso vai afetar só a área de relacionamentos? Não. Isso afeta todas as áreas da sua vida. Você é uma pessoa só. Então, quando você ganha essa força de conseguir impor a sua voz, isso vem. Tá? Quando um homem entende essa reação, ele cresce como parceiro, ele cresce como ser humano. Então, vamos dar 2 exemplos. Quando é um homem que entende que ele pode te tocar, porque você gosta dele, ele se sente até bem, mas o outro ali, não, porque ela gosta de mim. Eu me sinto seguro, eu sou confiante, eu sou parceiro, eu sou provedor, eu sou provedor. Quando aquele outro homem, em vez de falar assim, mas ela me mandava mensagem, ela às vezes se mandava e por vários outros motivos que não fossem íntimos. E ele fica culpando a mulher, ele nunca vai sair disso.
partir do momento que eu passei de um limite que eu não deveria ter passado, se eu quisesse, né, ter algo a mais com ela, eu falaria, eu quero, né, sair com você, eu quero conversar com você, eu quero te conhecer melhor, seja o que for. Se ele não culpar, se ele entender, foi só aquela pessoa que não tinha atração por ele. Ele cresce. Se ele culpar, ele não cresce. Então, procure homens. Esteja bem, ou melhor, vamos corrigir a frase. Consiga pôr a sua voz para atrair homens, parceiros, que te entendem, que te respeitam como ser humano. A partir do momento que você não se culpa por esse seu congelamento, você consegue atrair homens melhores para você, tá? Então, uma mulher, quando alguém chega perto demais e ela congela, alguns homens entendem como uma rejeição, mas é uma defesa ancestral. Mas uma mulher, ela não congela diante de qualquer homem. Ela congela diante de alguns homens. Que para outra mulher pode ser maravilhoso, mas para ela não é. E tá tudo bem. Para ela não é. Para a amiga dela é perfeito. É o homem da vida dela, é o que ele quer. Então, homens, às vezes, aquela mulher não quer, mas tem uma infinidade. Tem uma lista de mulheres que podem te querer, mas aquela não bateu. Então não force. Fica na sua. Se ela não quer, fica na sua. Não fique insistindo, fazendo milhões de convites. A pessoa não quer. A mulher, quando quer, ela deixa muito claro. Muito claro. Então, vamos fazer alguma... o que eu vou falar agora? Algumas ferramentas práticas para que vocês consigam entender melhor, tá? Então, primeiro, qual é a reação quando algo que é falado que não é muito legal, ou quando é um toque que você não gosta que aquela pessoa faz? Qual é o nome da sua reação? Você consegue gritar, você foge, eu brinco com os amigos meus, você finge demência, finge que aquela pessoa não está fazendo nada, você congela. Qual é a sua reação? Importante, congelar não é falta de coragem, é proteção. Não esqueça dessa frase, tá? Segundo ponto, depois que você nomeia a reação, o que você vai fazer? Qual é a origem disso? Isso é meu? Ou isso pertence a uma dor antiga da minha família? Tem várias mulheres que foram obrigadas a casar com quem elas não gostavam. Nossa, minha avó, minha bisavó casaram com quem ela não gostava. Minha avó apanhava, minha bisavó apanhava. Tiveram não sei quantos filhos. Fui trocada, abandonada naquela roda, né, dos bebês. Nossa, nem sei se é minha avó mesmo que ela foi abandonada. Então, assim, qual é a origem disso? E aí o terceiro passo é você restaurar esse limite. Aqui não. Frases assim. Assim não. Isso, assim não me interessa. Esse tipo de relação eu não quero com você. Isso, pra mim, não serve. Esse tipo de relação que você quer, pra mim, não dá. Tá? Se você não conseguir verbalizar, escreva, nem que seja de madrugada. Mande uma mensagem de madrugada, mas mande. Se você ainda não consegue falar, se você congelou, não dormir você não vai conseguir, mas assim, não fique noites e noites remoendo isso. Tá? Traga o corpo para voltar para o presente. Comece a respirar com a mão no peito, os pés no chão. Faça uma respiração, vai voltando. Reiki. Quem é reikiano, faça o reiki, que te ajuda
respira, se acolhe, faça assim. Tem um exercício que faz assim, você se abraça, você se acolhe e faz assim com a mão, tá? Muito bom isso aqui. Quando você tá triste, faz assim, uma mão pesa a outra, uma mão pesa a outra, tá? Se acolhe, se abrace, não se culpe. A constelação familiar pode ajudar? Algumas pessoas me perguntaram. Sim, a constelação familiar pode ajudar, tá? Porque ela te ajuda a devolver o que não pertence a você. Você fica só com o que é seu. Você consegue recuperar a sua presença, a sua força, a sua voz. Quando você devolve ao passado o que é do passado, o presente se abre. Algumas coisas você vai entender. Então, quando você se posiciona, você consegue entender que por que seus relacionamentos até hoje não fluíram, por exemplo, tá? Então, cada mulher que entende a sua reação, ela cura uma linha inteira atrás dela, por mais que a sua reação seja um congelamento, e abre um caminho melhor para que vem depois. Algo importante para vocês mulheres que estão aqui, e para os homens também, quando vocês verem uma mulher que sofreu algum tipo de violência, não julguem, porque talvez ela não esteja conseguindo sair daquilo lá. Ela esteja tão congelada que ela não consegue ainda sair de lá. Manda boas vibrações para ela. Tá? Se você percebe que seu corpo reage de formas que você não controla, se seus limites são invadidos e você congela, se algo dentro de você pedindo respeito e cura, talvez seja a hora de você olhar para a raiz disso com profundidade. E se quem quiser, me chama no direct pra gente agendar uma constelação familiar. Agora eu vou responder as perguntas. Tanto que vocês mandaram aqui, quanto que vocês mandaram no direct, tá? E por e-mail, porque eram várias perguntas, graças a Deus, nesse sentido. Obrigada. Por que eu congelo mesmo quando não quero congelar? Porque o congelamento é automático. O corpo entrando em proteção, não é escolha, é sobrevivência. Como eu explico isso para o meu parceiro sem ele achar que é drama? Falando que é uma reação fisiológica e ancestral, que não é sobre ele, sobre algo mais antigo. Quando o homem entende isso, ele fica mais aliviado. Eu atendo vários homens. Por que eu sinto culpa depois de congelar? Porque a mente julga o que o corpo já fez. Você mesmo se julga. Nossa, mas por que eu fui congelar? Por que eu não reagi? Por que eu não falei que não era, que eu não queria isso? Por quê? Aí você se culpa e a culpa não resolve nada. Tá? A compreensão com você mesma resolve. Isso é trauma meu ou das minhas ancestrais? Muitas vezes dos dois. Todo homem invade o limite ou eu que tenho sensibilidade demais? Não existe sensibilidade assim, demais, né? Existe um corpo mais atento. Existem limites que precisam sim ser respeitados, mas assim, não é todo homem. Tenho vários amigos homens que não fazem isso. Que não fazem. Tenho vários amigos homens que eu já dancei junto, que quando eu fiquei doente vieram quando eu saí do hospital, me abraçaram. Não é todos os homens, mas com respeito, com distância, não de uma forma nojenta, vamos dizer assim. Como saber se eu estou reagindo ao presente ou ao passado? Quando a reação é maior que o fato. Aí tem passado gritando. Mas cada caso é um caso, né? Como posso ensinar minha filha a não congelar? Dando voz ao seu próprio limite. Foi o que eu falei. Dê voz às suas ancestrais. Que aí os filhos, eles aprendem mais com o que vemos do que com o que você fala. Então ela também vai se sentir culpada que você ensinou, mas isso vai virar uma bola de neve. Eu posso superar esse padrão?
quando você entende o que está por trás. Seu corpo começa a responder diferente. Congelar significa que eu sou fraca? Não, significa que você é humana. Fraco é quem invade o limite. O que eu faço quando percebo que meu limite foi ultrapassado? Volta pro corpo, respira, se acolhe, nomeia a sensação, reconheça o que aconteceu, comunica. Como diferenciar desconforto de medo real? Desconforto é sutil. O medo real é físico. O corpo avisa antes da mente entender. Por que meu corpo trava até com quem eu amo? Porque são memórias antigas. O corpo não sabe se quem está perto é seguro. Ele aprende. E tem casamentos de 25, 30 anos que as mulheres passam por diversas razões, cada uma pela sua, passam a não se sentir mais seguras. E elas não querem mais aquele toque que elas gostavam tanto. Quando o toque é bem intencionado, mas meu corpo rejeita, a intenção não muda a sensação. Seu corpo fala primeiro. Não permita mais esse toque. O que os homens precisam entender sobre isso? Que limite não é uma opinião, é uma estrutura emocional. Pode ser que uma pessoa tenha um limite diferente, né? Uma pessoa tem um limite diferente da outra para explicar do assunto. É respeitar e amadurecer. É normal sentir raiva depois de congelar? Completamente. Você vai sentir raiva de você vai sentir culpa, falando eu era para eu ter reagido e não consegui. Como eu recupero minha voz nesses momentos? Eu acho que é falando ou escrevendo, colocando esse limite, tá? Como saber se preciso de uma consolação? Agora que você ouviu essa live, como foi a sua reação? Você tem algo ali que você acredita que não é só seu? Ou você já sabe que não é só seu? Tem como homem ajudar sem ser invasivo? Sim, perguntando, ouvindo, respeitando. Porque algumas mulheres se desconectam do corpo depois de um limite invadido. Porque às vezes o corpo vira um território inseguro. A reconexão é o caminho da cura. Por isso que eu falei disso aqui, você se acolher, se abraçar, se reconectar com você mesmo. A consolação resolve esse padrão de congelamento. Eu não gosto muito dessa palavra resolve. Mas ela não apaga a história, mas ela devolve o que não é seu. Tá? Porque o resolve é muito subjetivo. Bom, essas foram as perguntas que vocês me enviaram. Na próxima live, que vai ser provavelmente a última do ano, nós vamos falar sobre sabotagem das metas de fim de ano. Até para que vocês se concentrem nisso, não se sabotem para o ano que vem, para que vocês consigam cumprir essas metas que vocês estabelecem sempre no final do ano. Então, obrigada pela participação. Sei que não foi uma fácil para muitas de vocês, mas que vai fazer com que vocês colham muitos frutos bons. Tá? Não esqueça que congelar não é fraqueza. É uma memória muito enraizada do seu corpo. Ok? Então, até a próxima live.